Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, 1. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um culto noturno da Igreja Batista Regular no Jardim Amazonas. Hoje, domingo, dia 12 de julho de 2020. Vamos baixar nossas cabeças e iniciar este culto com uma oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Santo Deus, pelo culto matutino. Obrigado pela tarde que tivemos com a EBD. Obrigado, Santo Deus, agora por este momento em que nós vamos te louvar e te engrandecer. Santo Deus, mais uma vez te peço que esse culto possa subir com um aroma suave, ó Pai, às suas narinas, e que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter um momento de confissão individual. Vamos fazer uma leitura bíblica, abrir as nossas Bíblias para o livro de Salmos. Vamos ler o capítulo 32, vamos ler Salmo 32, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 32, do 1 ao 11. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Teremos agora um momento de oração de gratidão. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo perdão que o Senhor concedeu a nós, ó Deus. Quando lembramos do perdão, olhamos logo para o nosso Salvador Jesus Cristo. No momento ali, ó Deus, ali da cruz, onde Ele verteu seu sangue, ó Deus, onde Ele suou sangue, ó Deus, onde Ele tomou o cálice da ira, ó Deus, no nosso lugar. Sabemos que não foi fácil, ó Deus, ali na sua morte, onde o Senhor despejou a sua ira, que era para ser em nós, o Senhor despejou em Jesus Cristo para que nós possamos ter acesso a Ti, para que nós possamos ser justificados, ó Deus. E agora
frutificar. O teu perdão é o perdão que nos faz livres, ó Deus, nos faz livres da nossa consciência, ó Deus, nos faz mortos para o pecado e vivos para Ti, ó Deus. E agora nossas consciências têm a liberdade, ó Deus, de continuar a vida cristã, de poder, ó Deus, se acaso nós pecarmos, nós temos um advogado que nos perdoa e que nós possamos, ó Deus, sempre progredir. Esse perdão é essencial para que possamos ter um relacionamento com o Senhor. E esse perdão é a única forma de nós nos relacionarmos, ó Deus, pois ainda nós mortos em delitos e pecados, o Senhor nos perdoou, nos regenerou e nos justificou, ó Deus. Por isso não temos nem palavras suficientes para descrever essa dádiva, ó Deus. Agora nós temos um novo relacionamento com o Senhor. O Senhor agora é nosso Pai. O Senhor agora cuida da gente, ó Deus. E em breve nós estaremos juntos ali. Em breve nós vamos abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos ali nos braços dele, sem rugas, sem mancha, totalmente perfeito, ó Deus. Porque só o Senhor nos proporcionou isso. Por isso, muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, nosso grande, eterno, maravilhoso Salvador. Amém. Irmãos, numa só voz, vamos recitar o tema da nossa igreja, o tema anual da nossa igreja. Vamos lá, todos juntos. Discernindo o tempo. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Vamos cantar o hino de número 176 do Cantor Cristão, hino de número 176 do Cantor Cristão, Tempo de Ser Santo, o nosso hino oficial deste ano.
Convido todos a abrirem suas Bíblias para o livro de Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 4, dos versos 25 ao 32. Efésios capítulo 4, 25 ao 32, diz assim a palavra de Deus: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora vamos para o nosso primeiro momento de louvor musical. Vamos cantar primeiramente o hino de número 135. Hino de número 135 do cantor cristão Louvor. Hino 579 do cantor cristão Olhando para Cristo. Hino 579, Olhando para Cristo.
Agora teremos um momento de apresentação musical, um louvor musical entoado pelos irmãos Ornaldo e Sofia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. E mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Neste mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu? E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, e pelo servo a própria vida renunciou?
Vamos fazer uma oração de intercessão. Senhor, maravilhoso Deus, grandioso eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas, pelas muitas misericórdias, Pai. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que o Senhor fez de entregar o próprio Filho em favor de meros pecadores que não mereciam nada. Obrigado, Pai, por cada uma das dádivas que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado, Pai, por mesmo estando longe, nós ainda conseguimos manter a comunhão, a união, manter contato e manter aquilo que nos une, que é a nossa fé. Muito obrigado, Pai, por nos dar esperança a cada dia de que isso tudo vai passar, de que nós podemos em breve estar presencialmente juntos. Eu agradeço, Pai, por essa esperança que o Senhor nos dá todo dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor. Obrigado, Pai, pela forma abençoada que o Senhor vem usando ele, usando para edificar-nos a cada dia. Muito obrigado, Pai, pela vida dele, pela vida de cada um dos que fazem esse momento aqui, ó Pai, de culto, mesmo cada um em cada um dos seus lares. Obrigado, Pai, por cada um que faz esse momento aqui acontecer. Muito obrigado, Pai. Eu faço essa oração agradecido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ter agora o nosso segundo momento de louvor musical. Vamos todos cantar o hino de número 366, Firmeza. Hino 366 do cantor cristão, Firmeza. Vamos entoar agora o ineto Diante do Trono do Alto Deus. Diante do Trono do Alto Deus.
está escrito em suas mãos, sempre intercederá por mim, jamais dali me afastarão, jamais dali me afastarão. Quando o mal me vem tentar, e meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e lá está, quem pôs um fim no meu pecado, meu puro Salvador morreu, minha alma é pura e libertou, o justo Deus se satisfez, ao ver Jesus me perdoou, ao ver Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador, o imutável grande eu sou, de graça e glória me comprou. Com ele não posso morrer, pois o seu sangue me comprou, oculta minha vida está, com Cristo Deus meu Salvador, com Cristo Deus meu Salvador. Agora vamos todos, com os ouvidos atentos, os olhos abertos e o coração escancarado, para ouvir e aplicar a mensagem do pastor oficial de nossa igreja, pastor Agemiro Filho. Boa noite, queridos irmãos. É um prazer novamente estar com vocês para compartilhar convosco um pouco mais da palavra do bom Deus. Vamos orar neste momento, mas antes de mais nada, antes mesmo da leitura da Bíblia, vamos falar com Deus, vamos orar, pedir dele a direção, a orientação, para que possamos ter um tempo em torno da sua palavra, um tempo abençoado. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos imensamente gratos a Deus por sua graça, misericórdia e bondade. Obrigado a Deus porque sabemos, ó Deus, que se chegamos até aqui foi única e exclusivamente por tua graça, misericórdia e bondade. Não temos mérito nenhum, ó Pai, em tudo, ó Deus, de bom que nos acontece, e temos, ó Pai, totais méritos, ó Pai, naquilo de ruim que nos acontece, Pai. Então nós estamos aqui para te prestar culto nessa noite, estamos aqui, ó Deus, para aprender com a tua palavra e pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito possa, ó Deus, tocar no nosso coração, retirar, ó Deus, de nós tudo aquilo que não provém do Senhor e que, ó Deus, a tua palavra possa assim achar em nosso coração um terreno fértil onde possa germinar e que, ó Deus, os frutos redundem em honras e glórias ao teu santo nome. Obrigado, ó Pai, dá-nos da tua direção, da tua orientação. Obrigado, ó Deus, pelo tempo abençoado que já tivemos pela manhã em torno da tua palavra. Obrigado, ó Pai, que em meio a todas essas dificuldades, ó Pai, nós mantemos pelo teu Espírito Santo, que em nós habita, a confiança, ó Pai, a certeza de que tu és soberano, que tu está no controle de todas as coisas e que nada foge, ó Deus, ao teu controle. Assim, ó Deus, nessa confiança nós te rendemos graças e oramos assim, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, para essa mensagem nessa noite, eu vos convido a abrirem vossas Bíblias para o livro dos Salmos. Então vamos para o livro dos Salmos,
para o Salmo 108. Vamos ler os 13 versos, 13 versos do Salmo 108. Salmo 108 é o texto, a base da nossa mensagem nessa noite. Salmo 108. Diz assim o Salmo, verso 1. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Queridos, nós oramos, no início e, portanto, já vamos direto agora para a mensagem. E eu gostaria eu dei como tema dessa mensagem coração. Então, quero falar, na verdade, do tema coração. O coração se tornou um aferidor de atitudes para muitas pessoas. Então, é comum ouvirmos alguém dizer, siga o seu coração. Faça o que o seu coração mandar. Outros, você não vai errar ou se arrepender se seguir o seu coração. Então, são conselhos assim, são palavras assim que nós ouvimos com frequência, não é? Então, siga o seu coração. Se você seguir o seu coração, você não vai se arrepender. Se você seguir o seu coração, você não vai errar. Então as pessoas colocam o coração humano como um aferidor das atitudes das pessoas. Faça o que o seu coração mandar e você não vai errar ou se arrepender. Queridos, no entanto, não existe nada mais perigoso do que fazer do coração, ou fazer o que o coração manda. Pois, segundo as Escrituras, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? Isso está em Jeremias 17:9. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15:19. Ainda Provérbios 4:29 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Queridos, se por um lado nós não podemos acreditar 100% no coração, não é? Ou 100% que o coração é confiável, não devendo assim se tornar o aferidor das nossas atitudes. Por outro lado, qualquer atitude virtuosa que não comece ou não nasça no coração não tem qualquer efetividade.
Se por um lado não podemos pensar no coração, não é? Como tê-lo como 100% confiável para fazer com que ele se torne um aferidor das nossas atitudes, por outro lado, não é? Nenhuma atitude virtuosa, não há nenhuma atitude que não verdadeiramente virtuosa que não parta do coração, que não venha do coração, não é? Ou qualquer atitude que não tenha efetividade. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Começa com o coração, mas diz de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 10, 27. Mas começa: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Começa pelo coração. E também diz: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3, 23. Queridos, e pensando no coração como a base para toda atitude virtuosa, o presente salmo tem muito a nos dizer, pois nele o salmista, antes de falar de qualquer coisa em relação a Deus, fala do estado do coração do salmista. Então o salmista, antes de falar em qualquer ato ou qualquer atitude religiosa ou qualquer atitude espiritual ou qualquer atitude em relação a Deus, o salmista então passa a falar do seu coração, do estado do seu coração, e ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. A palavra hebraica, traduzida como firme, vem de uma raiz primitiva que significa estar ereto, de onde vem ideias como estabelecido, preparado, adequado, ajustado, constante, fundado, estável, etc. Todas essas palavras servem para descrever a condição do coração do salmista. Era assim que o salmista, não é, sabia que o seu coração estava. O seu coração estava ereto, estava estável, era confiável, estava preparado. Era assim que ele diz: o meu coração está assim, ó Deus. Todas essas palavras, então, servem para descrever a condição do coração do salmista. Esse salmo pode nos indicar como Davi se preparava para entrar em uma guerra. Ele sabia muito bem que era o Senhor quem decidiria então o resultado, não é? Ou o final daquela batalha. Assim ele inicia pelo mais importante, seu relacionamento com o Senhor. E mais especificamente na condição do seu coração em relação ao Senhor. Queridos, e com tudo isso em mente, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a seguinte ideia: um coração firmado no Senhor dá legitimidade às ações espirituais. Então, um coração firmado no Senhor dá legitimidade às ações espirituais. E você pode me perguntar: pastor, um coração firmado do Senhor dá legitimidade a quais ações espirituais conforme esse salmo? Então, conforme esse salmo, pastor, um coração firmado no Senhor dá legitimidade a quais ações espirituais? Eu te digo que conforme esse texto, 3 são as ações espirituais, não é? Que são legitimadas por um coração firmado no Senhor. Então, nessa noite, nós vamos ver algumas ações que são as ações espirituais que são legitimadas por um coração firmado no Senhor. E a primeira delas nos vem do versículo 1 e até o versículo 4. O versículo 1 até o versículo 4.
Diz assim o versículo 1 de 1 a 4, né? Os versos de 1 a 4. Firme está o meu coração a Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Queridos, com base nesses versos, eu quero dizer que a primeira ação, um coração firmado no Senhor, dá legitimidade ao louvor que a Ele é prestado. Essa é a primeira ação espiritual. Um coração firmado do Senhor dá legitimidade ao louvor que a Ele é prestado. Meu coração está preparado. Meu coração está preparado, está firme, está estável, está adequado. Não é? Meu coração está assim. Está ereto, está adequado, está ajustado a Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Queridos, a expressão de toda a minha alma reforça a condição extraordinária do coração do salmista. Não era um louvor, não é? Então, como eu falei, a expressão de toda a minha alma reforça a condição extraordinária do coração do salmista e a legitimidade do seu louvor. Não se tratava de um louvor de boca, não se tratava de nada superficial, não era um louvor só aparente, não era apenas belas palavras musicadas, não era apenas versos bonitos. Não era apenas uma música agradável, mas, meus queridos, ele diz de toda a minha alma, ou seja, seu louvor vinha do mais profundo do seu ser. Ele averigou a condição do seu coração, à luz da palavra de Deus. Não é que o salmista, então, fez aquela própria averiguação, não é? Não é que ele então, com base, não é, em critérios próprios, não é? Ele então averigou o seu coração, não, mas à luz da palavra de Deus, do que ele conhecia de Deus, do que ele conhecia da palavra de Deus, então ele averigua o seu coração, permite que a palavra então faça esse exame do seu coração, não é? E ele sabe, olha, o louvor vem de dentro da minha alma. O meu coração está pronto, está firme, e o meu louvor vem do mais profundo da minha alma. Ele então averiguou a condição do seu coração à luz da palavra de Deus, e ela mostrava que ele estava então habilitado. O salmista também não era mesquinho. Ele queria enriquecer ainda mais o louvor que prestaria, e assim convoca o saltério e convoca a harpa para entrar em ação, desperta, é uma convocação de instrumentos musicais, porque ele não é mesquinho, ele quer enriquecer o louvor, e ele então desafia, e ele então convoca então os instrumentos musicais para esse louvor. Não é? Queridos, o salmista ansiava muito por louvar ao Senhor, então ele quer amanhecer o dia louvando ao Senhor, quer acordar a alva, então ele quer, na verdade, acordar, ele quer amanhecer o dia louvando ao Senhor. Queridos, o salmista também não era xenofóbico, ele desejava que outros soubessem da grandeza do Senhor, e assim não restringe geograficamente o seu louvor. Ele louvaria o Senhor entre os povos e entre as nações. Esses 5 primeiros versos foram emprestados do Salmo 57, de 7 a 11. A verdade é que a verdade de Deus pode ser adaptada a situações novas, e cânticos mais antigos podem se tornar novos cânticos. O salmista, cujo coração estava firmado no Senhor, começa esse salmo louvando a Deus,
não é? Instrumentos musicais são convocados para essa celebração. Ele queria ver a alva chegar ao som do louvor. Ele não era xenofóbico, ele queria que outros povos, outras nações conhecessem então a grandeza do Senhor. Queridos, como eu disse, um coração firmado no Senhor dá legitimidade ao louvor que a Ele é prestado. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, diz Amós 5:3. O Senhor, Ele prometera que se os israelitas o honrassem em suas vidas, Ele teria prazer. Agradar-se-ia do serviço religioso prestado por eles, entre os quais estava o louvor. Então, se os israelitas honrassem o Senhor prometeu que ia se agradar deles, do serviço sagrado deles, entre os quais estava o louvor. A ordem que o povo, então, para que o povo afastasse o ruído, não é? O alarido do som dos cânticos. Essa ordem mostra que o Senhor estava rejeitando a adoração hipócrita e desonesta e inexpressiva de Israel. O coração do povo não estava firmado no Senhor, o que tornava o louvor prestado ilegítimo, inadequado. Afasta de mim o estrépito dos teus, o alarido, não é? Então o som, afasta de mim. Amados, se quisermos ser verdadeiros adoradores, precisamos seguir a orientação do sábio, quando escreveu lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o que é guardar? O que esse verbo significa? Guardar o coração é cuidar do coração, é proteger o coração, é vigiá-lo, é não deixando que coisas perniciosas e contrárias à vontade de Deus se alojem nesse coração. Cuidar do coração, meus queridos irmãos, nessa figura de linguagem, nessa maneira ilustrativa de dizer, significa proteger o coração, vigiar o coração, para que nele não se aloje coisas perniciosas contrárias à vontade de Deus. Queridos, devemos sempre examinar o nosso coração, mas examinar o nosso coração à luz da palavra de Deus, para ver se há algo nele que nos faz estar sem condições de prestar um verdadeiro louvor a Deus. Caso haja algo que não deveria estar lá, precisamos confessar diante do Senhor, pedindo que Ele retire de nós, nos purificando e nos capacitando para lhe prestar um louvor digno. Não se trata de belas palavras musicadas. Não se trata, meus queridos, de um bom conteúdo teológico. Não se trata só de emoção, não se trata só de qualificação, não é, de afinação ou bom acompanhamento instrumental. Tudo isso faz parte, mas sem a qualificação espiritual patrocinada por um coração preparado, firmado no Senhor, isso não tem qualquer efetividade. Quer dizer, músicas, não é? Não se trata só de palavras, belas palavras musicadas, afinação, boa harmonia, boa música, não é? Bom acompanhamento de instrumentos musicais, boa afinação, até boa voz.
quando, meus queridos irmãos, tudo isso faz parte, mas sem a qualificação espiritual, que é patrocinada por um coração preparado, firmado no Senhor, nada disso tem ou produz um verdadeiro louvor ou louvor aceitável diante de Deus. Afinal de contas, nós estamos falando de louvor a Deus. Mas outra ação espiritual, que é legitimada por um coração firmado no Senhor, pode ser encontrada nos versículos de 5 a 9 e 12. Então 5 a 9 e depois vamos pular para o 12. Então versos, 5 a 9 e depois o 12. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Agora então, o versículo 12. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Queridos, então, outra ação espiritual, que é legitimada por um coração firmado no Senhor, é um coração firmado no Senhor dá legitimidade ao clamor que a Ele é endereçado. Então, um coração firmado no Senhor dá legitimidade ao clamor que a Ele é endereçado. Dá legitimidade ao clamor que a Ele é endereçado. Do louvor, então, o salmista, que tem seu coração firmado no Senhor, preparado, ereto, adequado, ajustado, passa então desse louvor, ele passa a clamar por sua ou pela intervenção divina. Como seu coração está firmado no Senhor, ele fala em termos de soberania sobre os céus e a terra. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, verso 5. Então ele fala em termos de soberania sobre a terra e os céus. Fala em termos de soberania sobre a sua herança. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Versículos 7 e 8. Então ele fala em termos de soberania sobre a sua herança, ou sobre a herança que dera a seu povo. Não é? Então ele fala em termos de soberania. Tudo isso faz parte do clamor de um coração firmado. Então fala em termos de soberania sobre as nações, sobre os céus e a terra. Fala sobre, seu clamor é baseado então na soberania de Deus sobre a sua herança, mas também fala em termos de soberania sobre os inimigos do seu povo. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei, inimigos do povo do Senhor. Então veja que pelo menos esse clamor de um coração firmado no Senhor não é baseado na soberania sobre os céus e terra, na soberania sobre a herança do Senhor e na soberania do Senhor sobre então os inimigos do povo de Deus. Queridos, o clamor do salmista para que os amados do Senhor sejam livres, não é? Para que o Senhor os salve com a sua destra e os ouça, é muito embasado, muito bem embasado. Presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Então, também reconhece a limitação humana. Veja,
Que clamor, irmãos, bem embasado. E não é de se admirar, porque o coração do salmista está ereto, o coração do salmista está preparado, o coração do salmista está adequado, bem ajustado no Senhor. E assim segue o clamor também do salmista, ou seja, esse coração dá legitimidade ao seu clamor. Um clamor bem embasado. Queridos, não poderia ser diferente. Afinal de contas, o coração do salmista está firmado no Senhor. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Queridos, o Senhor disse a Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Certamente que o Senhor tem prazer no clamor dos seus servos. Esse é um dos muitos versículos onde o Senhor incentiva um dos seus servos a clamar a Ele. Podemos pensar em Filipenses 4, 6, 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus, o Senhor, tem prazer que os seus busquem por Ele, clamem por Ele, busquem Ele. No entanto, queridos, como vimos nos 2 versículos de Isaías que nós mencionamos aqui, existem momentos em que o clamor ao Senhor perde sua legitimidade. Isso se dá quando quem clama não manteve o seu coração firmado no Senhor. E assim permitiu que coisas perniciosas, se instalassem em seu coração, fazendo com que suas ações contrariassem a vontade de Deus. No Salmo 66, 18, lemos: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha o que o Salmo diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, 18. Certamente foi com base em textos assim, nesse texto e alguns outros que vão nessa direção, que aquele cego que foi curado por Jesus, foi baseado em textos como esse, que aquele cego que foi curado por Jesus, então disse aos seus inquiridores, olha o que ele diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Veja como as ideias batem João 9,31 com o Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Queridos, a legitimidade do nosso clamor, ou do clamor que endereçamos a Deus, depende da condição do nosso coração. A outra ação espiritual que é legitimada por um coração firmado no Senhor, encontrado nos versículos 10 e 13.
Olha o que diz, perdão, toda hora eu falo versículo, né? Mas nos versos 10 e verso 13. Veja o que diz o verso 10. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Queridos, com isso eu digo que um coração firmado no Senhor dá legitimidade à confiança de que o êxito humanamente possível será alcançado. Aquela confiança que o êxito que humanamente é impossível será alcançado. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Verso 10. Verso 13. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Queridos, o oráculo prometia grandes coisas. O oráculo prometia grandes coisas, mas por enquanto essas promessas, elas devem ter parecido ou parecia uma zombaria, soavam como uma zombaria para um Israel derrotado, um Israel fragilizado, não é? Agora, e pensando na referida cidade fortificada, é provavelmente Petra, a capital de Edom, visto que os seus habitantes eram o principal inimigo de Israel. A cidade ficava numa posição difícil, quase invencível, não é? Diante de ataques. Pelo que seria necessário um guia espiritual, um guia especial para que o ataque fosse bem sucedido. Havia apenas duas abordagens possíveis ali, não é? Que era através de duas ravinas, não é? De dois, aquelas depressões, aquelas fendas, não é? Duas fendas, não é? Como aquelas que a água faz, duas ravinas, não é? Por duas fendas, mas o povo podia ali certamente, não é, se defender de quem viesse por aqueles dois caminhos. E só havia aqueles dois caminhos possíveis, né? Então seria de uma fácil defesa para o povo. A cidade estava muito bem escondida, né, por suas ravinas, né, que não podia ser vista de um lugar distante. Somente o Senhor, como guia, poderia liderar com êxito uma expedição militar contra Petra. E se Israel pudesse então derrotar a fortaleza, então a vitória sobre Edom seria facilmente obtida. O salmista, cujo coração está firmado no Senhor, depositou nele, no Senhor, a confiança de realizar uma tarefa humanamente impossível, ainda que por um tempo. O Senhor, por disciplina, não sair à frente dos exércitos de Israel. Mas o Senhor, que por disciplina os havia humilhado perante seus adversários, agora poderia humilhar seus inimigos diante deles. Já o fizera em outras ocasiões. Bastava o Senhor querer. Mas o salmista, esse homem de coração firmado no Senhor, não é, continuava esperando e confiando. Uma coisa era certa: através do poder do Senhor, eles realizariam grandes façanhas. Em Deus, não é? Realizaremos proezas, né? Em Deus realizaremos grandes façanhas. Era assim que o salmista cria. Era dessa maneira que um coração firmado no Senhor, não é, confiava.
acreditava. Um coração firmado no Senhor dá legitimidade, a confiança de que o êxito humanamente impossível será alcançado. Amados, o Senhor diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Jeremias 32, 27. Senaqueribe, rei da Assíria, através de Rabsaque, o comandante do seu exército, faz um questionamento ao rei Ezequias, que ainda hoje é feito nos mesmos moldes aos crentes, né, que lutam para ser fiéis. Ainda hoje esse questionamento é feito nos mesmos moldes. Eis o questionamento. Assim diz o grande rei, o rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Então, Senaqueribe, rei da Assíria, por boca do seu comandante, ou comandante do seu exército, faz então esse questionamento, que ainda hoje é feito. Olha o que ele diz: que confiança é essa em que te estribas? Quer dizer, em que você está firmado, agarrado, preso. Que confiança é essa? Isso está em 2 Reis 18, 19. Não é assim que os muitos emissários do mundo nos questionam ainda hoje? Que confiança é essa em que você se estriba? Você está agarrado em quê? Você está confiante em quê? Porque diante de uma pandemia que tem deixado pessoas aí, tirado o sono de a paz, o sono de muitas pessoas. Porque diante de uma pandemia como essa, não é? Cujo os efeitos ainda nós só começamos a provar, não sabemos o que nos espera. Que confiança é essa em que você se estriba? Você está agarrado em que confiança? Queridos, não é assim que muitos emissários do mundo nos questionam ainda hoje? Que confiança é essa em que te estribas? Quando nosso coração está firmado no Senhor, quando nosso coração está ereto, quando nosso coração está adequado, quando nosso coração está ajustado, meus queridos, isso dá legitimidade à nossa crença, dá legitimidade, então, à confiança de que o êxito humanamente impossível será alcançado. Dessa maneira, irmãos, nós podemos responder que essa confiança é infalível, pois nenhum daqueles que confiarem no Senhor nenhum daqueles que confiam no Senhor serão envergonhados, nem aqui, nem lá, jamais. Nós podemos dizer: que confiança é essa? Você pode dizer: é uma confiança infalível, porque a Bíblia diz isso. Nenhum daqueles que em ti confiam serão envergonhados, serão expostos como em praça pública. Quando nosso coração está firmado no Senhor, podemos responder que não se trata de autoconfiança. Não se trata de uma confiança em nós mesmos, em nossas justiças. Não se trata de uma confiança transvestida de fé. Nós somos fracos e falhos, e bem sabemos disso. Mas sabemos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ora, quando Sambalate, ele ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão, oferecerão sacrifícios, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Ora,
estava ao lado dele Tobias o amonita, que disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Olha, então Sambalate, e depois se juntou com ele, né? Então Tobias, para falar isso. Quando viram ali a reconstrução dos muros de Jerusalém, aquela grande obra sendo realizada, então diz: o que eles estão fazendo? Esses fracos judeus, o que eles esperam fazer? É como se ele falasse assim: o que eles esperam conseguir com isso? Usando um material reciclado, tentando renascer das cinzas, o que eles esperam? E o outro diz: olha, ainda que façam isso, uma raposa vai ser algo tão frágil que uma raposa vai derrubar, vai acabar com a construção deles. Isso está em Neemias 4, de 1 a 3. Pobre Sambalate, pobre Tobias. Eles ignoravam o poder de Deus por trás das ações dos judeus. Eles ignoravam o poder de Deus agindo através daquelas pessoas. Queridos, como hoje, os Sambalates e os Tobias de hoje ignoram o poder de Deus por trás das ações de muitos crentes da atualidade. Um coração firmado no Senhor dá legitimidade à confiança de que o êxito humanamente possível será alcançado. Um coração firmado no Senhor dá legitimidade à confiança de que o êxito humanamente impossível será alcançado. Quem me guiará à cidade fortificada? Quem será meu guia? Na verdade, aqui, quem vai me levar àquela cidade? É impossível chegar até lá, é impossível penetrar aquela cidade, é impossível, então, conseguir vencê-la. Quem? Mas o salmista: em Deus faremos proezas. Em Deus realizaremos coisas extraordinárias pelo seu poder. Um coração firmado no Senhor dá legitimidade, a confiança de que o êxito humanamente possível será alcançado. Queridos, como eu disse no começo dessa pregação, um coração firmado no Senhor dá legitimidade às ações espirituais. Então, a primeira ação, um coração firmado no Senhor dá legitimidade ao louvor que a Ele é prestado. Não, queridos, é claro que nós devemos investir para que possamos ter um melhor louvor, um louvor de qualidade, né? Devemos investir em canto, devemos investir, não é, em bons instrumentos musicais, na boa qualidade do louvor, na boa qualidade técnica. Isso é importante porque é para o Senhor, afinal de contas. Mas isso não é tudo. Sem a qualificação de coração, se não estivermos com o nosso coração pronto, com o nosso coração reto, com o nosso coração adequado, ajustado, ereto, irmãos, boa afinação, não é? Boa técnica não substituirá jamais. Mas ainda, outra ação espiritual que é legitimado, né? Por um coração, legitimada por um coração firmado no Senhor, é que um coração firmado no Senhor dá legitimidade ao clamor que a Ele é endereçado. Não é só clamar, mas olha, irmãos, clamar nos moldes que um crente, que um piedoso, apesar de não perfeito, apesar de imperfeito, mas não é dentro desse molde, né? Como um piedoso clama. O salmista mostra: olha, seu clamor era bem embasado,
soberania de Deus sobre os céus e a terra, soberania de Deus sobre sua herança, soberania de Deus sobre os seus inimigos. Não é verdade? Queridos, a certeza de que das limitações humanas, do socorro humano, presta-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. Quer dizer, veja que esse coração firmado no Senhor dá legitimidade, então, ao clamor que ao Senhor é endereçado. E por último, um coração firmado no Senhor dá legitimidade à confiança de que o êxito humanamente possível será alcançado. Amados, como está o nosso coração? Não é? Como está o nosso coração? Eis uma pergunta importante. Agora, é claro que quando fazemos essa pergunta, antes de responder, né, precisamos um pouco de calma para respondê-la. Porque, na verdade, essa averiguação não pode ser feita à nossa maneira, a nosso modo. É à luz da palavra de Deus. Então, melhorando a pergunta, à luz da palavra de Deus, como está o nosso coração? Lembre-se que já disse o sábio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, proteja, vigia sobre ele, tome cuidado com ele, porque dele procede as veredas, os caminhos da vida. Sobre tudo que você deve cuidar nessa vida, cuide do seu coração. Queridos, como está o nosso coração? Essa pergunta é muito importante, porque ela pode legitimar ou ilegitimar o nosso louvor. Ela pode legitimar ou ilegitimar o nosso clamor. Ela pode legitimar ou ilegitimar a nossa confiança. Não é? Confiança de que o êxito humanamente impossível será alcançado. Não é? Põe a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. E dá que possamos, ó Deus, à luz dessa palavra, averiguar, ó Deus, a condição do nosso coração. Muitas vezes, Pai, nós somos relapsos, muitas vezes, Pai, nós somos indiferentes, nós somos negligentes com aquilo que, com o nosso trabalho religioso, com aquilo que vamos prestar a Ti. E ignoramos que o nosso coração precisa estar bem, para que, ó Deus, as nossas ações possam ser legitimadas. Dá que possamos, Pai, pensar com mais zelo, com mais cuidado sobre a condição do nosso homem interior, do nosso coração. Antes, Pai, de pensar, te oferecer ou fazer qualquer coisa em teu louvor, nos ajude, Pai, para que possamos, ó Deus, fazer a devida aplicação dessa palavra na nossa vida e que o resultado possa exaltar e glorificar o teu santo nome. Oramos gratos e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Queridos, que Deus vos abençoe. Obrigado, pastor Agemiro, pela mensagem. Vamos ter agora mais um louvor musical, em seguida a bênção pastoral, o tríplice amém e o pós-lúdio. Depois do pós-lúdio, o culto estará encerrado. Muito obrigado e boa noite a todos.
Vamos agora para a bênção pastoral. Antes da bênção pastoral e finalizarmos esse tempo, eu quero dizer que todos vocês estão constantemente em minhas orações, bem como as autoridades desse município, dessa cidade. Temos pedido a Deus pelas pessoas, temos pedido a Deus que tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa hora, nesse momento tão difícil que nós temos enfrentado. Quando iniciou essa pandemia, parecia uma coisa longe, mas essa semana já morreram um primo de Eliana, morreram 2 primos, um tio, sendo que esse tio era pai de um desses primos, então morreu já, e também essa semana diagnosticou positivo algumas pessoas, cunhada dela, irmão, sobrinhos, então a gente vê essa doença se aproximar, Aí sabemos que temos pessoas aí do nosso conhecimento, amigos que estão também infectados, acometidos dessa enfermidade. Então a gente vê a cada dia, parecia uma coisa tão longe, Olha, no bairro aqui, parecia assim uma coisa muito distante de nós. E a gente vê que agora não é assim. A gente conversa com um com o outro, mesmo assim, ainda que pelo zap, enfim, por telefone, e alguém diz, olha, você conhece fulano de tal? Olha, fulano de tal está infectado. Então é uma coisa que tem se aproximado. Não que se não estivesse próximo de nós seria menos grave, menos doloroso, e não oraríamos. Mas eu quero dizer que isso chega perto de nós também. E, queridos, vamos orar, pedir que Deus tenha misericórdia, e que esse tempo, estudo, possamos aprender muito com o estudo, que possamos entender, quem assim não entende, que precisa do Senhor, que precisa de Deus, e vamos orar para que, quando tudo isso passar, minha oração é que saiamos melhores. Vamos orar e pedir a Deus. Sabe que todo dia eu estou orando por vocês e rogando por vocês aí em Petrolina. Vamos à bênção pastoral. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus vos abençoe. Posso estar longe fisicamente, mas eu estou perto espiritualmente. E assim também sinto de vocês em relação a mim e a minha família. Que Deus vos abençoe.